Oi, Pati, boa noite. Rosinha, tudo bem? Que bom te encontrar aqui. A Lili. Aí, Pati, tem a Rosa Falcão, que é aí de Salvador também. Boa noite para quem está entrando. Hoje, como é que tá minha fala? Tá tudo bem? Não tá atrasada? E aí, Júlia, o áudio tá ok? Chama a Rosinha, por favor. Nath, boa noite. Obrigada, Júlia. Obrigada, Rosinha. Aí tem a Kelly também de Salvador, a Leonor. Oi, Adriana. Boa noite para a filha, se ela estiver te assistindo também. Edna, Sueli. Eba, Sueli deu certo. Que bom. A Milene, Simone. Muito bom ter vocês aqui de novo. Vamos continuar o estudo, né, do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. A Camila acabou de entrar. Boa noite, Camila. Aí, vamos esperar um pouquinho. Vai ser um bate-papo super legal, né? Eu vou falar um pouquinho da lei e depois eu chamo a Pati, minha xará, para conversar e a gente vai trocando figurinhas aqui, né? Super informal. Tá bom? Obrigada, Rosinha. A Fabi entrou também. Então eu vou começar para a gente já chamar a Pati, não demorar muito, tá bom? Será Patrícia em dose dupla hoje. A Vivian entrou. Perfeito. Muito boa noite para todo mundo, tá? E eu vou fazer como eu faço todas as lives que a gente está comentando sobre as leis, né? Eu faço uma retrospectiva daquilo que a gente já conversou, certo? Para quem não pegou, pelo menos pegar um pouquinho de como funciona e assistir o relacionado à lei do dia, tá bom? Então vamos lá. São 7 leis, né, espirituais do sucesso e a gente começou falando da primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, certo? O que diz essa lei? É que quando a gente consegue ter momentos de silêncio diário, pratica a meditação, evita os julgamentos, né? E você consegue conciliar com isso, viver em contato com a natureza, você encontra essa lei da potencialidade pura que existe no universo, né? Está lá, você entra em contato com essa potencialidade, certo? Você acessa a potencialidade pura e você faz exatamente tudo aquilo que você veio para fazer, tá? Essa é a primeira lei, muito resumidamente. Se alguém não assistiu e quiser assistir, as lives estão gravadas aqui no Instagram, e aí vocês podem ver com calma, tá bom? A segunda lei é a lei da doação. Então, basicamente você quer amor, você aprende a dar o amor, tá? Você quer alegria, então proporcione alegria para as outras pessoas. Você quer atenção, dê atenção, né? Então você doa aquilo que você quer, certo? Você quer bens materiais, né? Bens materiais, você ajuda os outros a terem os bens materiais, né? De alguma forma você vai fazendo essa troca. Você tem que tomar a decisão de doar sempre, de dar sempre, em todo lugar,
e a quem quer que seja. Um bom dia, um gesto de carinho, um olhar amigo, um abraço. Eu sei que hoje é mais complicado, mas assim, você se dispor a ajudar, você está lá para fazer, tá? Então existem várias maneiras dessa doação acontecer. Aí nós falamos da terceira lei. E a terceira lei é a lei do karma, que é também conhecida como a lei de causa e efeito, tá? Então, o karma, na verdade, é uma ação, é o conjunto, desculpa, das ações que o homem gera e as suas consequências, tá? Então, toda ação vai gerar uma força energética que volta para quem gerou a ação. É aquela velha história, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E aí, como o karma, ele implica em cada vez mais ações e escolhas conscientes. Quando a gente faz escolhas inconscientes, porque nós somos escolhedores infinitos, o tempo todo a gente tem que estar escolhendo coisas, né? Então, quando a gente começa a trazer consciência para essas escolhas, a nossa vida começa a fluir de uma maneira diferente, de uma forma diferente, tá? Por isso é importante vigiar sempre aquilo que estamos fazendo e os próximos passos que a gente vai dar, sem simplesmente dar por dar. A gente precisa parar, olhar, observar e procurar fazer diferente, certo? Tudo bem até aqui? Que a gente vai lembrar que o que está acontecendo hoje comigo é resultado do que eu fiz no passado, certo? Desculpa. Então, o que eu quero no meu futuro depende do que eu estou fazendo hoje, do que eu estou plantando hoje. Certo? Foi uma breve resumida, né? Porque a gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre a quarta lei. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Vou esperar um pouquinho enquanto vocês falam se tá tudo ok. Alguma dúvida? E olha, eu sei que a gente está conversando, vamos explicando, mas se tiver alguma dúvida ou quiserem fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, a quarta lei, ela é chamada lei do mínimo esforço, certo? Então agora nós vamos aprender que não preciso fazer mais nada, que tá tudo certo, é o mínimo esforço, eu vou simplesmente deitar na minha cama e esperar que tudo aconteça. Será que é assim? Né? É e não é. Né? A gente vai ver um pouquinho. Depende, lógico, das nossas ações, de como a gente vai lidar com as coisas, mas o que a gente tem que entender que... Bom, vamos falar. Vai chegar ali no momento para a gente conseguir, tá? Olha lá, a Júlia. Ela pensava que era assim, né? Deixa, eu peço e Deus me dá. Sim, de uma certa forma, sim. Mas existe a forma certa de fazer as suas ações, a forma certa de pedir para o universo, né? Aqui, deixa eu ver. Tudo bem? Então, o que essa lei do mínimo esforço fala? Ela é fundamentada simplesmente na inteligência da natureza. E como é que a inteligência da natureza trabalha? Como a natureza trabalha? De maneira fácil, sem ansiedade, calmamente. Vocês já perceberam isso? Então, o que significa isso? A natureza, ela usa essa lei do mínimo esforço para funcionar. Então, pensa, um peixe, ele não tenta nadar, ele simplesmente sai nadando, né? As flores, elas não vão forçar a sua abertura, ela floresce no momento que ela tem que florescer. Vocês já perceberam isso? Que cada coisa, a semente, ela tem um tempo para germinar e o momento dela germinar. Não é forçado, não adianta você forçar. A borboleta, ela tem um momento certo dela sair do casulo, não é isso? Se por um acaso alguma coisa ajuda ou interrompe esse momento, a gente sabe que vai causar consequências para essa borboleta. Então tudo tem o seu tempo certo, certo?
Então, se a gente pensar que é da natureza, o sol brilha porque é da natureza dele brilhar. A Terra gira no próprio eixo sem fazer esforço. Não fica ninguém lá falando, vai, né? Ela gira porque ela gira, faz parte, né? Então, é da natureza humana materializar os seus sonhos, segundo diz o Deepak Chopra nessa lei do mínimo esforço. Tudo bem? Então, economia de esforço. Faça menos, realize mais. Loucura isso, né? Como é que eu vou fazer menos e vou realizar mais? Vamos lá, nós vamos chegar lá, tá? Então, vamos pensar. O mínimo esforço, ele vai acontecer quando ele está baseado no amor, certo? No amor. Quando a gente tenta controlar pessoas, situações, as coisas que estão acontecendo ao redor. Quando a gente busca, por exemplo, o dinheiro, eu quero enriquecer porque eu quero ter poder, e vai no egoísmo, né? Quando você percebe uma ilusão, persegue, desculpa, você vai atrás de uma ilusão de felicidade, sem perceber e desfrutar a felicidade que você tem naquele momento, você está desperdiçando uma quantidade enorme de energia, né? Então, quando você motiva os seus atos através do amor, você não perde energia. Faz sentido? Quando você está com raiva, você quer controlar, quando você faz... Você não despende energia? Você não sente até cansado depois? Parece que você levou até uma surra, depende de como foi seu dia, né? Então, o contrário é verdadeiro. Quando você faz tudo com calma, com amor, a coisa flui e você se sente bem, né? Tudo bem? Faz sentido até aqui? Então tá. Na lei do mínimo esforço, a gente tem 3 componentes básicos, tá? Que a gente faz e pratica para chegar no faça pouco e realize muito. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira é a aceitação. Então, quando você assume um compromisso de aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias, os fatos que acontecem com você, na sua vida, ao seu redor, né? Como eles se apresentam, quando você aceita, entendendo que ele está sendo daquele jeito, no momento que ele está acontecendo, é como deve ser. Porque o universo é como deve ser. Quando você luta contra isso, você está brigando, na verdade, com o universo. Então, entende? Toma a decisão de não lutar contra. Porque cada vez que você luta contra, você está desperdiçando energia, né? Então, aceitar. E não estou dizendo que seja uma coisa fácil. É simples, é fato, mas não é uma coisa que a gente fala assim, eu consigo aceitar que isso está acontecendo na minha vida, tô de boa, tá acontecendo porque tem que acontecer. A gente sabe que é um exercício de autoconhecimento, de entendimento. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai fazer isso, né? Leva um tempo, mas é preciso a gente começar a tomar consciência da necessidade de fazer isso. Tudo bem? Então, quando você aceita completamente o seu momento, você aceita as coisas como são, como elas estão acontecendo, né? E não como você gostaria que fossem. Aí você vai poder querer que sejam diferentes, tá? Porque aceitar uma coisa como ela está, como ela é, não significa se acomodar nisso, né? Significa entender que ela está acontecendo por uma razão. Está acontecendo naquele momento que precisa acontecer. Qual é o ensinamento que eu tiro disso? É o que a gente falou na lei passada da ação e da reação. Está acontecendo comigo por quê? O que eu fiz antes para estar acontecendo agora? O que eu plantei que eu estou colhendo? Não está legal? Então, o que eu preciso mudar
né? Se continua acontecendo, o que que eu preciso mudar para que mude, certo? Só que eu tenho que aceitar que está acontecendo, tomando a responsabilidade pelo que eu fiz lá atrás. Então, entender que é o momento, respeitar esse momento, aceitar essa consequência e aí agora buscar fazer diferente. Porque só o aceitar por aceitar você põe numa comodidade que também não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então não é assim o mínimo esforço simplesmente falar não vou fazer mais nada, tá bom? A gente tem que fazer todo esse processo que nós estamos falando. Então, a primeira é a aceitação, né? O componente. Então, se você estiver magoado ou triste com alguém ou com alguma coisa que te aconteceu, uma situação, lembrar que você está reagindo ao seu sentimento, tá? É o seu sentimento perante a pessoa, a situação que está acontecendo. E a sua reação perante isso é responsabilidade sua, não é culpa de ninguém mais. E quando você compreende isso, né, você entende isso, você vai assumir a responsabilidade que você tem dos seus sentimentos. E a partir daí, assumindo a responsabilidade, você vai falar assim, então, se a responsabilidade é minha pelo que eu estou sentindo, a responsabilidade é minha por deixar de sentir ou para sentir de uma maneira diferente. E aí você consegue transformar, tá? Tudo bem até aqui? Me deem aí um ok, se tá indo muito rápido. Eu quero chamar a Paty logo, porque vai ser uma conversa boa. Vou esperar aqui um pouquinho vocês me darem um retorno. Se tiver alguma dúvida, se eu falei muito rápido, fala que eu retomo algum aspecto. A Kelly tá falando que tá ok, obrigada. A Nath também. Então tá bom, vou dar sequência, tá? Então, aceitação. E o 2 foi o que eu já falei, é a responsabilidade. Porque se você não fica procurando culpados, né? Começa a aceitar as circunstâncias como elas são, né? A responsabilidade começa a ser a te dar uma capacidade de transformar de maneira criativa uma situação, tá? Então, não está legal, é a minha responsabilidade por não estar legal, a minha responsabilidade por estar sentindo isso. Então, de que maneira eu, Patrícia, cada um que está aqui, posso fazer para que essa situação seja revertida e eu consiga mudar. Então eu vou transformar, eu vou parar de reagir e vou ser proativa. Então eu vou parar de reagir porque aquela pessoa está falando daquela maneira comigo e eu não gosto, vou ficar com raiva, mas é meu sentimento. Ao invés de eu ficar com raiva, eu posso falar, não, tudo bem, é o jeito, é o momento dela hoje. Hoje eu também não tô legal, então você se retrai. Entende? Esse tipo de assumir essas responsabilidades do momento para que você consiga ir mudando e alterando os fatos, tá? Então, ele ainda coloca o Deepak Chopra no livro que é assim. Peraí, a Sueli tá falando que resolveu assim e trouxe leveza. É isso. Quando a gente aprende que essa maneira deixa a vida mais leve, mais tranquila, a gente começa a incorporar isso no nosso dia a dia, a vida começa a fluir de uma maneira assim, você fala, meu Deus, estava sempre ali ao alcance, mas como a gente, né, eu não sabia, eu fazia diferente, tanto tempo fazendo de um jeito, poderia ter sido de outro. E aí também tá tudo bem, porque a gente desperta na hora que precisa despertar, né? Então ele coloca que os problemas têm em si a semente da oportunidade. Então cada problema pode trazer uma oportunidade de transformação. Então olha isso não como uma coisa pesada, um problema, uma coisa que está afetando, que está acabando comigo. Para de desperdiçar energia nisso e começa a mudar a frequência para que você tenha mais energia, tenha proatividade para conseguir fazer
essa transformação, essa mudança no padrão da sua vida. Tudo bem? Aceitação 1, responsabilidade 2. Tranquilo? Aí eu vou para a terceira, o terceiro conceito dessa lei, na verdade, para a gente conseguir aplicar a lei do mínimo esforço, que é a indefensibilidade. Né? A palavra até eu falei assim, nossa, eu vou travar na hora de falar. Ainda vou falar outras vezes, é capaz de sair meio enrolado aí. Mas o que significa isso? Né? Você desarmar o seu espírito. Para de querer ter a necessidade de se defender sempre, de estar sempre certo, de falar que o seu ponto de vista, o jeito que você age é o mais correto, é o que tem que ser aplicado, entende? Você pensa, você brigando com a outra pessoa para mostrar que você está certo, que ela está errada, o quanto de energia você desperdiça na sua vida, né? Então, para de se defender, deixa, desarma a sua vida, desarma o seu espírito, ele fala aqui, né? Então, se você quer ser aquele carvalho grande, mas oco por dentro, que numa tempestade mais dura ele tomba, ou você quer ser um bambu que aparentemente é mais frágil, mas que ele na tempestade ele vai se adaptando, ele vai se curvando, passou a tempestade ele volta, né? Então você quer o quê? Ser o carvalho, ser duro, mas que tomba fácil, ou você quer ser o bambu, tá? Então para de lutar, existem maneiras de você fazer, né? Maneiras mais inteligentes, que vão trazer mais benefícios para você, certo? Tudo bem, gente? A Ana Carol fala, exatamente. A gente quer ter razão ou ser feliz. E muitas vezes a gente só briga para razão. Eu que tenho que estar certo. E o que vai levar a isso, né? Então, é para você abraçar o seu presente, abraçar o momento, qualquer que ele seja. Se é um momento bom, se é um momento feliz, se é um momento de dúvida, se é um momento de alegria, né? Abrace esse momento e traga o que ele busque, né? Entender e aceitar o que ele está trazendo para você dali, agradecendo e fazendo uma mudança naquilo que ele está propondo para que você faça, né? Então, cada um tem uma centelha de êxtase, né, em tudo que faz ela brilhar. Entenda, entre em contato com isso, que tudo vai ser muito melhor. Você vai se sentir mais incrivelmente alegre, tá? Você abandona a necessidade de se defender sempre, você acaba ficando menos ressentido, porque se eu tenho que brigar, eu acabo brigando, aí eu vou sofrendo, eu vou ficando ressentida, eu vou ficando magoada, eu vou ficando com raiva. Olha quanta energia negativa você está trazendo. A partir do momento que você abre a mão de lutar contra, você traz assim, é tudo tão assim, fala, gente, tá bom, ok, eu aceito, eu te respeito, eu me respeito e vamos seguir adiante, tá tudo certo, né? Você fica alegre, você fica leve, a vida fica mais feliz, né? Então você vai perceber, quando você age dessa maneira, que os seus desejos, aquilo que você quer concretizar, aquilo que você quer fazer acontecer, eles vêm da felicidade. Vocês já pararam para perceber? Não vem do medo e da ansiedade, da insegurança, ele vem da felicidade. Quando você está naquele estado de felicidade, você sabe aonde você quer chegar. Então, traga isso para você, né? Eu tô vendo aqui a Fabi falando que às vezes a gente se sente até culpada às vezes. Porque a gente ainda tem a crença de que não pode sentir isso, de que você não pode estar, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas tá alienado. A gente escuta muito isso, mas não é. Aí
quem está falando isso, a gente deixa com quem está falando isso. A gente sabe a nossa essência, né? Então, vai seguindo o caminho de não resistir e a sua vida vai fluir de maneira muito mais tranquila, tá? Então, vamos ver nos seus desejos, a natureza de todo mundo ao seu redor, a natureza dos seus sonhos, que tudo vai fluindo. Liberando assim as suas intenções. Então, eu tenho um sonho. Qual é o meu sonho? Eu intenciono tal coisa. É isso que eu quero. Então, saiba que no momento certo, saiba esperar esse momento certo, sem ansiedade, né? Que se você está plantando, você está aprendendo e está fazendo todo esse processo que a gente está falando, os seus desejos vão desabrochar, tá? E vão virar realidade. Quando você menos espera, você vai ver as coisas acontecendo e você vai falar, meu Deus, olha só, realmente está acontecendo, né? Mas não é no momento que eu quero, é no momento que é necessário, tá? Na hora certa, eles vão ser manifestados, desde que você, lógico, não é assim, eu vou jogar e eu deixo. Não é essa, não é a acomodação, certo? É simplesmente você saber que fazendo isso, agindo dessa maneira, tendo a calma, sabendo que é esse o processo, as coisas vão acontecer no momento certo, tá? Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Enquanto vocês estão falando aqui, eu vou apresentar a Patrícia, né, a minha xará, e ela é a Patrícia Nobre, ela é jornalista, vou pegar aqui, né? Trabalhou 31 anos como apresentadora, editora e repórter nacional em afiliadas da TV Globo. Hoje ela faz assessoria de comunicação, produção de conteúdo, é casada, tem uma filha linda que eu vi de 29 anos. Ela é carioca, mas mora em Salvador aí já tem 24 anos, né? Então eu vou chamar a Paty aqui, que é uma querida. E tá entrando a terceira Patrícia aqui, né? Paty Paranhos, tudo bem? Que bom que você tá entrando. Aê, Paty! Boa Tudo bem? noite! Boa noite. Muito obrigada por estar aqui, por a gente bater esse papo tão gostoso. Oh, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, boa noite para minhas amigas queridas do Evangelho, que eu só estou reconhecendo o nome aqui. Muito obrigada, né, pela companhia de vocês. Daqui a pouco eu não vou conseguir mais enxergar as mensagens, né? Mas muito obrigada. Agradeço a minha amiga Kelly também, que eu vi, a Melissa, ao Barros, ao meu marido, que eu falei para entrar, a Tem que Jo. ver, prestigiar. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Eu digo assim, isso é cocriação, porque eu vi Paty Saad no Evangelho uma vez, fiquei encantada. E aí tô aqui conversando com ela. Isso é cocriação, gente. Tudo é possível. E é a lei do mínimo esforço. Exatamente. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Você pode falando o que você, como é que é assim, né? Você aplica isso? Como é que tem sido isso no seu dia a dia? Você já percebia essas coisas de aceitação da responsabilidade, de parar de brigar, de lutar contra? Você já fazia isso? Ou faz? Ou como é que tá? Não, eu não fazia isso, tá? Eu comecei um processo de busca por uma espiritualização em 2017 e reforcei mais e estou conseguindo me dedicar mais a isso de 2019 para cá e mais Uhum. especificamente esse ano com o nosso curso de vida quântica, com o Evangelho no Lar, porque eu acho que é tudo um pacote que se complementa. Vou dar uma contextualizada aqui no que eu pensei Fica à de vontade. compartilhar. Aliás, em primeiro lugar, assim, quando você me fez o convite, eu fiquei super feliz. Aí depois eu falei, meu Deus, eu vi as outras lives, são pessoas que tinham tantas coisas bacanas para falar. Será que eu dou conta disso? Meu Deus, aí eu vi assim, né?
eu não quero ser presunçosa, porque a gente começa a aprender, aí a gente começa a querer compartilhar coisas bacanas que se processam com a gente, e você começa a querer compartilhar com as pessoas da sua volta, primeiro com a sua família, depois com os outros e tal. Eu falei, mas quem sou eu, como a gente diz, na fila do pão, para estar falando essas coisas, né? Só que aí, como o universo te dá a resposta rápido, eu estava assistindo a uma live do Haroldo Dutra, no Estudo de Nosso Lar, e aí, no meio da live, não sei por que, ou sei, ele soltou, vou até pescar a frase assim, não é do livro, mas Haroldo falou, eu posso não ter condições de ensinar, o que requer já ter aprendido e exercitado, mas eu sempre posso informar. Aí eu falei, opa, então é por A aí, resposta. né? Então eu posso. E a gente tem essa vontade de compartilhar mesmo. Então, assim, Sim. eu vou compartilhar aqui experiências pessoais, não porque eu acho que sejam extraordinárias, não, Paty. Não é isso, não. É porque eu acho, pelo contrário, que elas são comuns. Elas são muito comuns. E por serem comuns, elas são comuns a várias pessoas também. Podem, né? Várias Alguém que está pessoas. assistindo pode passar por isso, ter passado por isso, né? A mesma Exatamente, situação. exatamente. Então, aí eu fui buscar lá na minha infância, eu já percebia que eu tinha uma força de pensamento grande quando criança. Mas você não tem a mínima consciência do que está acontecendo. Você acha até muito legal você pensar em alguma coisa e essa coisa acontecer. Então, assim, o que eu me recordo de um exemplo até bem pueril aqui, que me vem à memória agora, eu me lembro que eu tinha aqui uns 9, 10 anos, eu sempre gostei de futebol, e eu era fã daquele goleiro Leão, Emerson Leão. Sei. Ele foi do Palmeiras, eu achava o Leão assim o máximo, eu era muito fã do Leão. Eu morava no Rio de Janeiro, o Leão jogava em São Paulo, e eu era completamente fã dele, adorava, corria para televisão para ver ele jogar. E aí, uma vez eu tô na praia, e aí peguei um jacaré e tal. Peguei o jacaré quando eu termino assim, isso no Rio. Eu dei de cara, esbarrei com uma perna quando eu olho assim, um leão. Aí eu falei, nossa, eu pensei tanto, eu era tão fã dele, olha aqui, ele aqui na minha frente. E assim, coisas assim, que você, na hora, você não tem a mínima consciência do que está acontecendo. Até que Sim. eu devia ter uns 11 anos, 12 anos mais ou menos. Nós, na época, na casa de minha avó, em Lorena, aí no interior de São Paulo, meus avós moravam aí. E aí eles faziam, minha família é espírita, e eles faziam reuniões mediúnicas em casa, e tinha um mentor espiritual da família, Frei Gaspar. E eu participava, ele autorizava eu participar de algumas partes da reunião, que é, enfim, 11, 12 anos e tal. E aí ele uma vez, ele olhou para mim e falou, Patrícia, olha aqui no meu dedo. Mentaliza o que você quer ser, qual é a sua profissão. Eu me lembro disso até hoje, Paty. Parece que está vindo aqui na minha memória. E eu mentalizei, eu quero ser repórter de TV. Eu quero trabalhar em TV. Aí ele falou assim, o pensamento cria. Nunca se esqueça disso. Se você quiser, você vai ser. Passou. Lá, dona Patrícia, não é que o futuro profissional dela, ela faz comunicação, faço jornalismo, vou trabalhar em televisão sendo repórter. E ali eu já comecei a despertar, mas ainda sem consciência, por que isso acontecia, né? Eu falei, e várias coisas na minha profissão a partir dali, elas começaram a acontecer, né? De outras coisas que eu imaginava e elas aconteciam, ainda sem qualquer consciência, que aí é que vem a transformação que o curso que a gente faz, o curso quântico, traz. Porque você aprende que você é energia, que o universo é energia e que o pensamento materializa. Você aprende que você tem essa capacidade de co-criar e que você, para fazer isso de uma forma correta, você precisa ter a consciência naquilo que você vai criar, porque vai ter um impacto na sua vida. A partir dali, eu comecei a exercitar.
Porque você, já que você tem esse poder, você tem que direcionar esse poder para algo que te faça bem, né? Para algo que tenha uma finalidade, que essa finalidade, somos todos do bem aqui, seja o bem para você, o bem para o próximo. Então, esse curso, ele abriu de uma forma imensa essa minha conscientização dessa disciplina de pensamento e do exercício. Porque, Patrícia, eu não sei, eu sempre pensei de que a gente precisa fazer movimentos de fora para dentro e de dentro para fora no estágio que a gente está de evolução. Porque dizer que a gente vai aprender e mudar de dentro para fora assim, não vai. É impossível. Não existe, né? Não existe. Mas eu posso ajudar. Eu posso me ajudar a fazer com que as coisas se interiorizem em mim. Então, assim, eu sei que eu tenho que ser indulgente e benevolente. É difícil, porque o ego tá aqui, ó, julgando, criticando, sabe? Ele tá cobrando, ele não perdoa, ele faz todo aquele movimento. Então, como é que eu faço, então? Eu vou me transformar em indulgente, benevolente assim? Não. Mas eu começo me disciplinando, né? O meu pensamento. Vou parar de julgar, vou parar de criticar, vou parar de expor ao outro, de ser rigoroso com o outro e comigo. Vou fazer esse movimento de fora, de fora, de fora, como um processo educativo de fora, de fora, de fora. Daqui a pouco eu começo a pensar assim, eu começo a agir assim, eu puxo essa energia dentro de mim, essa energia se encontra com a energia de fora, se funde e eu me transformo. E daqui a pouco eu, ainda não sou não, mas ainda daqui a pouco eu estarei sendo benevolente e indulgente realmente e fazendo isso de forma automática. Então, assim, é um exercício, é uma conquista e você precisa fazer isso de forma consciente. Você precisa ter consciência disso, desse poder que a gente tem e desse exercício que a gente precisa fazer. Aí a gente vem para uma outra coisa, que é o autoconhecimento, que você falou. Por quê? Porque o autoconhecimento vai me apontar para onde que eu vou canalizar a minha energia. Para onde que eu vou canalizar meu pensamento. Não é? Eu acho que isso até responde, tem uma pergunta aqui, que quando nos ocorrem pensamentos que não queremos, que não nos evoluem, como que a gente extermina? Na verdade, a gente precisa entender o porquê que ele veio, né? Uma coisa que a gente vai trazendo, o ego, que nem você falou, ele está o tempo inteiro, né? Nos sabotando, querendo até nos defender às vezes, né? Então, quando a gente começa a entender o porquê que esses pensamentos vêm e assumir a responsabilidade de que eles estão aqui por algum motivo, você começa a mudar. Fala, mas eu não quero mais que eles venham. O que que eu posso fazer para mudar? Então, o autoconhecimento, nesse caso, é muito importante para que você mude a sua forma de pensar, porque vai mudar a forma de agir, e mudando a forma de agir, as coisas acontecem de maneira diferente, reforça aquilo que você está fazendo de mudança e vai continuando. Não sei se eu respondi a pergunta, mas precisar não, faz de é novo. é uma pergunta ótima, porque eu acho que acontece com todos nós. E a gente não tem que se culpar por isso. O tempo todo. É o tempo todo. Né? Porque a gente é bombardeado. E eu vou falar de uma outra coisa que eu fiz para evitar. Então, o que eu faço? Quando esse pensamento vem, aí eu aprendi isso contigo, numa experiência que fizemos de terapia, deixa embora. Você acolhe e deixa embora. E a meditação também faz isso, né? O que eles dizem, aquela nuvem que vem e vai embora. Então, como é que você faz? Você bota outro pensamento no lugar. E isso você precisa exercitar também, porque não é fácil. Então, quando me vem aquela coisa ali, ou eu boto uma música que eu sei que vai me desviar daquilo, ou eu começo a cantar, eu vou ler alguma coisa que me inspire, sabe? Eu não fico com raiva, porque se eu ficar brigando com esse mau pensamento, aí, minha filha, o ego vai ganhar, porque ele está há muito mais tempo aqui. Entendeu? Nessa jornada, ele está aqui. Então, ele vai ganhar. Com certeza. Então, eu não brigo com ele mais. Ele vem, aí eu digo, obrigada pelo ensinamento, pode ir embora. Vai embora. Vai embora, porque
Eu não sou você. Então, assim, a Paty, gente, eu fiz a gente faz um treinamento, né, de uma ação que a gente faz aí, e a Paty, ela deu proporcionou uma experiência para um grupo de mulheres, acho que tem várias aqui também que já participaram, e nós fizemos uma Tem. terapia, e eu fui descobrir o que era a tal da crença limitante, né? E isso daí também é transformador, Paty, porque você se enxerga. Você fala, e não é que eu tinha essa crença. Isso não sou eu. Isso estava aqui, vai embora. E a gente começou a trabalhar uns desbloqueios, e a experiência foi sensacional. A gente fazia umas meditações que eu ficava com o corpo fervendo, fervendo. E aquilo foi desbloqueando. Você sente aquilo. Então, é um processo amplo, conjunto, longo, mas que exige disciplina, exercício, o que o Evangelho fala, né? Orar e vigiar sempre, nisso também, porque a gente consegue comprometimento, né? E a Se gente você quer mudar, consegue. não adianta você falar assim simplesmente, eu quero mudar. Não, você tem que fazer com que a mudança aconteça, né? Com certeza, com Realmente. certeza. E a gente aprende isso, né? Quando a gente passa a considerar que nós somos energia, que o universo é energia, é incrível como essa visão muda. Muda. Você é aquela história, né? Você sobe na montanha e olha de cima, sabe? Você não enxerga mais algo limitado e físico. Você enxerga tudo em volta da pessoa, da comunidade. Isso muda a sua forma de vivenciar, de viver, a sua perspectiva. Isso é muito bacana. Então, assim, eu digo, é lei do menor esforço? É lei do mínimo esforço. Se eu te falar que eu comecei esse processo em 2017, 2019 eu tive a oportunidade, quando eu saí da TV, de me dedicar mais. E esse ano, o nosso curso começou em março, esse curso de vida quântica que a gente faz, e que eu vim também acumulando esses conhecimentos. E eu já percebo essa transformação, é mínimo esforço. Eu não estou falando coisa de 10 anos, não. Eu estou falando de coisas que, sabe, ano passado, talvez, eu não estava assim nessa consciência. E aquela história, né? A consciência vai se abrindo, vai se expandindo, você vai aprendendo, você vai mudando. Quando você olha para trás, você já fez uma grande mudança. E isso é sensacional, porque você começa a energizar quem está à tua volta. Quer as pessoas queiram ou não, né? Você começa a exalar essa energia diferenciada. E aí a gente começa a se ajudar e atrair pessoas que pensam como a gente. Eu tenho certeza de quem está aqui, tá por um motivo, né? Tá por um motivo, tá? Porque tem uma afinidade com essa nossa linha de pensar e essa vontade nossa de agir nos transformando, né, Paty? Com certeza. Falei muito? Não, perfeito. Pode continuar. Fala o que você sente, assim. Você já falou, eu ia te perguntar se a questão da terapia tinha te ajudado, e eu sei que, assim, é um processo, né? Não, a gente vai fazendo, vai quebrando as crenças limitantes, ali a gente enxerga como que a energia existe, né? Tem gente que ainda fala assim, energia, essa história de energia, tudo virou energia. Não, quando a gente pensa que tudo, absolutamente tudo nesse universo é energia. Quando você começa a trabalhar ela de uma maneira correta, não desperdiçando numa coisa que não precisa, né? Em coisas que são mais negativas, em sentimentos, comportamentos negativos. Você começa a trazer essa energia para a sua transformação, para a transformação, que aí você trazendo essa transformação, você transforma as pessoas ao seu redor, o ambiente ao seu redor. Não tem como você negar que não existe. Somos todos energia, estamos envoltos em energia, é tudo energia. Então, trabalhando isso, a gente se liberta. É muito, eu não sei, é transformador. Para mim, foi uma Mas reviravolta, né? não, e é engraçado, né? Deixa eu tentar ligar uma luz aqui para ver. Tô achando que eu tô meio escura aqui. Agora não. Perdi o botão. Deixa pra lá. Eu nunca tinha feito terapia. Não por nada. Falta de tempo, falta de oportunidade. Mas eu digo assim, eu sempre fui minha terapeuta, porque eu sempre conversei
muito comigo mesma, sou daquelas que Aham. falo sozinha, né? Falo mesmo, faço as duas, três personalidades, ponto e contraponto. Só que o que acontece? É bacana? É bacana. Só que você vicia um pouquinho na sua forma de pensar. E aí, quando eu fiz o exercício contigo, eu percebi que tinha coisas, personalidades que falavam comigo, né? Vamos dizer assim, que eu me confundia com elas. E aí, quando Aham. você, né? Você se confunde com elas. E aí você se cobra. E aí você se sente culpado de ser aquilo. E aí, quando você aprende, Uhum. através dos exercícios que você ensinou, a aceitar, a acolher, a agradecer e a deixar partir, é outra coisa. É outra coisa. Você adquire uma relação muito mais madura com os seus sentimentos, entendeu? Eu Uhum. percebi isso. Então, assim, eu abriu a minha visão de que eu tinha alguns conhecimentos que realmente me limitavam. Eu ia chegar até um certo ponto. E eu precisava, e tudo vem no momento certo, desbloquear. E foi o que aconteceu. Uhum. E foi incrível, porque a partir dali eu comecei a absorver alguns conhecimentos de uma maneira até mais ampla, porque eu acho que eu fiz uma limpeza. Você limpa conceitos, você limpa preconceitos que você carrega e nem percebe. E você É faz verdade. essa limpeza. É claro, a gente fez aquelas sessões, precisa continuar fazendo outros exercícios, meditação e coisas que eu já faço para o processo continuar. Né? Para o processo Uhum. continuar. Então, assim, e o autoconhecimento nisso é sensacional, porque você começa a separar. Essa sou eu, não, essa aqui não sou eu, não. Essa aqui, esse ego aqui formou esse negócio aqui, mas não sou eu, não, porque eu não penso assim. E quando eu faço isso, eu me aborreço. Então, não sou eu. Eu não fui feita para me aborrecer. Deus não me criou para ser infeliz. Então, se isso aqui está me aborrecendo, está tirando a minha paz, isso não me pertence, vai. Então, outra Vai embora. coisa, né? Então, como é que você faz para evitar os maus pensamentos? Veja aquilo que te aborrece e evita. Hoje eu evito o que tira a minha paz, na medida do possível, né? Uhum. Mas coisas que eu posso evitar, eu evito. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu não vejo notícia ruim. Não sou desinformada, É. não. Dou uma passada, até porque eu sou jornalista e preciso. Mas quando aquele negócio começa a interferir na minha energia, eu desligo, vou ver um filme, vou ouvir uma música, vou ler. Tem muita E coisa para até me filme e alimentar. série, né? Eu mudei muito. Eu já não consigo mais assistir alguns tipos de séries ou de filmes que eu falo, nossa, gente, não, isso não faz sentido, não me acrescenta em nada. Aí você vai mudando. Exatamente. Assim, televisão é uma coisa que já nem. Nossa, as pessoas falam, você viu? Gente, eu não assisto mais televisão. É muito difícil. Não, Né? pois E é. eu tô super bem assim. Tudo que te aborrece. Então, assim, se você se aborrece com engarrafamento, tenta, então, na medida do possível. E num horário ou mais cedo ou mais tarde, que aquilo não te aborreça, que aquilo não tire a sua paz. Então, assim, são várias coisas do nosso cotidiano que eu acho que a gente pode fazer, que eu venho fazendo, né, de acordo com a realidade que eu vivo, que eu acho que todo mundo pode fazer. Mapeia, isso me aborrece, isso tira do meu eixo. Isso tira a minha paz. Mapeia isso, eu fiz isso. Mapeei. Isto aqui tira a minha paz. Então, eu tenho que prestar atenção a isso. Eu tenho que prestar atenção a isso. E ver alternativas para essas situações. Porque nada pode tirar a paz da gente. Ricardo fala isso sempre, né? Nada pode tirar a nossa paz. A nossa paz é o bem mais precioso que nós temos. Porque com ela é que a gente vai evoluir. Porque sem a paz a Isso. gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai ficar igual enceradeira, né? Então, não Uhum. existe enceradeira, a gente nem sabe. Ixi, agora, como diria, revelamos a idade do telefone. Deixa quieto, gente. Deixa quieto. Abafa o Abafa o caso. caso. Abafa o caso. Mas é isso. É você se conhecer. Aceitar a situação. Porque muitas vezes a gente fica também assim, mas eu não quero mais ser assim. Ou por que que eu agi dessa forma? Agiu, ok. Toma consciência do que trouxe você para essa ação até agora. Por isso que é muito importante a gente começar a entender a lei da ação e da reação com consciência. Porque aí a consciência te traz para você,
né, naquele ponto que você não vai fazer de novo. Ou você vai fazer diferente, ou vai diminuir, né? Porque tem coisas que são crenças, que são sentimentos que é que nem você falou, e a gente fala sempre a mudança. Se você levou anos para construir um castelo, né? A reforma dele, até para derrubá-lo, se você não for implodir, vai demorar, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, essa calma, se conhecer para poder fazer essa transformação. E é nisso que esse livro fala o tempo todo. Medita, tenha momentos de silêncio, não julgue, entre, porque a resposta está sempre dentro de você. Doe-se, tenha essa lei do dar e receber, né? Tome consciência das suas ações para que as consequências, as respostas venham de maneiras diferentes, aceite como é. É tudo assim, é fantástico, porque a hora que você consegue aplicar, porque uma coisa é você. Outro dia eu estava vendo, acho que foi da Lúcia Galvão, que ela pôs no Ah, Instagram. Conhecimento sem você aplicar não serve para nada, é né? verdade. Então, assim, eu estou conhecendo, eu estou aprendendo. E assim, essas lives de agora realmente são, porque eu aprendo cada vez que eu estou conversando aqui, que eu estou lendo de novo, eu vou aprendendo, falando, nossa, eu ainda não consigo fazer isso 100%, mas não tem problema, estou chegando. Mas tem coisas que eu já consigo ver que eu pratico, que, gente, compartilhar isso é muito bom, porque a gente sabe que dá resultado, né, Paty? Não é isso. É, Aquela coisa que eu volto a falar, né? Você exercitar, quando você olhar, já está automático. Já está automático. exato. Né? Logo no começo do curso, eu aprendi aquela gratidão antecipada. Aí eu botei como meta, né? Vou todo dia fazer 3 paradas para fazer a gratidão antecipada. Agora eu já faço por tudo, o dia todo, sem perceber. Sem perceber, eu estou agradecendo. Paty, espera só um pouquinho, ó. Tem uma pessoa aqui que está pedindo para avisar que está aqui, tá? João Gabriel. Oh, querido João Gabriel. Oh, ele é um fã, ele é do Rio de Janeiro. E ele me acompanhava na TV e é um querido, sempre muito atencioso comigo. Obrigada, João. Tudo de bom. Desculpa que eu te cortei, Não, porque não ia imagina. passar. Eu falei, nossa. Oh, tão querido, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Sempre muito atencioso comigo. Muito obrigada. Então, assim, quando você olha, aquilo já está automático. Aí você já transformou. Aí você percebe, eu falei, opa, já transformei, isso já tô, sabe, acordando, indo dormir, fazendo a gratidão antecipada. E é o mesmo processo da meditação. Você vai, faz um dia, 2 dias. Quando você chega no 30º dia, você já sente falta se você não fizer. Então, Uhum. tudo é um processo que pode vir, sim, ser construído de fora para dentro, já que a gente não dá conta ainda de ter a caridade, o amor brotando incondicionalmente ainda por causa do nosso estágio. Então, vamos fazer por osmose, porque a gente vai conseguir, vai se encontrar, o que está fora vai se encontrar com a potencialidade que a gente carrega dentro da gente, vai se encontrar, vai fundir, e aí a gente vai estar num degrau maior, né, Patrícia? Eu acredito Uhum. muito nisso. Eu tenho praticado isso e, sabe, nas mínimas coisas eu tenho visto um efeito imenso, imenso, imenso. É uma coisa assim fantástica. Por isso que eu gosto de compartilhar, gente. Porque assim, às vezes não são experiências pessoais, mas assim, a gente precisa, né? A gente precisa compartilhar coisas boas, experiências que deram certo com a gente, que nos trouxeram paz, sabe? Eu tô Até as que não deram certo, né? Que até as que não trouxeram deram certo. ensinamento, né? Com certeza, até as que não deram certo. Eu era essa, assim, briguenta, né? Eu era pavio curto, daquela, eu adoro discutir e tal. Eu não faço mais isso. Eu não vou gastar minha energia com isso. Eu vou gastar minha energia julgando e criticando os outros. Eu vou estar jogando fora essa energia. Eu vou pegar essa energia e vou jogar para mim, no meu benefício. O que eu vou fazer com essa energia? Vou me conhecer. Vou me conhecer. Vou pegar essa energia e vou jogar para mim. Né? Eu vou ficar desperdiçando com bobagem? Não quero mais isso. Também quando a gente para e observa que o que incomoda ou que a gente julga no outro, na verdade a gente o outro é um espelho, né? Então
em vez de falar assim, opa, em vez de ficar julgando e falando, nossa, porque fulano fez isso, faz aquilo, como é que pode? Não, pera lá, por que que eu tô fazendo isso? O que que tem em mim que me incomoda tanto, né? Nele, que fala assim, isso aqui é um reflexo meu. E aí que você faz esse autoconhecimento, você faz a troca, mas por que que isso me incomoda tanto? Aí você deixou o outro de lado, você está voltando para você, para falar assim, pera lá, isso nele, esse comportamento, puxa, não é que eu também tenho, mas eu tô aqui, é aquela coisa, sentei no meu rabo e tô falando do rabo do outro, né? Isso é Então, batata. assim, Isso aí é é batata. muito. Pode acreditar. Porque se não te incomodasse, e geralmente incomoda em você, você não prestaria atenção. Estaria ligando, isso aí não vale. Você não estaria É a ligando. mesma coisa. A pessoa está falando mal de você, você descobre. Eu não sou assim. Se a pessoa está falando, bem, se me atinge, fala, mas por que que me atingiu? É meu ego? O que que tá querendo? Aí você vai querer lutar contra. Aí quando você aprende que não adianta você ficar lutando contra, que você vai desperdiçar a sua energia, deixa, entende, agradece pelo conhecimento, por saber, por ver. E assim, emana energia boa de volta para a pessoa, que fala assim, se a gente julga, né, a gente é julgado É, claro, em claro. algum momento, É. né? Não, Então, com assim, certeza. viver dentro. E aquela história que você falou, né? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é possível, sabe? Então, assim, se é Total. possível, por que eu não posso fazer? Eu vou fazer. Eu tenho que me esforçar. É a lei do mínimo esforço, mas não é do zero esforço. É do mínimo, né? Não é do zero. É da acomodação, Não, né? não é Assim, as passividade, não pessoas é acham que vão me acomodação. acomodar o que o universo traz para mim, as Não. coisas acontecem. Isso não é assim, né? Não é, a gente não vive ainda no É. mundo celestial. Vamos caminhar para lá, mas enquanto a gente está nesse aqui, a gente precisa se esforçar. Agora, se eu tenho uma escala possível aqui que vai do mínimo para o máximo e eu posso atuar no mínimo, eu quero atuar no mínimo. Eu não quero me esforçar no máximo. Vamos no mínimo, porque eu vou canalizar minha Uhum. energia para aquilo que vale a pena, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar nisso, de tentar exercitar nas mínimas coisas, porque são nas mínimas coisas que a gente percebe o resultado, né? É no mínimo. É numa coisinha aqui, numa coisinha ali, num comportamento que você tem aqui. Aí você vê que aquela briga você não entrou mais e aquilo te deu leveza, né? Como acho que foi o Sueli que falou, né? Que teve esse comportamento e se sentiu leve. Aí você, opa, é bom, hein? É bom eu não me aborrecer e me sentir leve. E aí você vai transformando, transformando. Quando você perceber, né? Você vai ter transformado algo muito maior. Eu tenho essa convicção, viu, Patrícia? Eu tenho essa E convicção. aí, como você, e daí a sua vida se transforma. Aí o que acontece? Uma coisa que eu já falei em algumas lives atrás. É, faça a transformação por você. Em primeiro lugar, sempre. Porque você não pode mudar o outro, né? O outro, ele muda se ele quiser e quando ele achar que tem que fazer. Então, mude-se, né? E muitas vezes você vai ter pessoas que vão te apoiar e outras que vão te criticar. Na verdade, quem te critica são as mais próximas, né? Porque fala, nossa, para que você está fazendo isso? Nossa, que besteira falar isso, fazer dessa forma. Vai meditar para quê? O que você vai fazer? Só que Uhum. aí a pessoa começa a ver sua transformação. E se ela viu que você conseguiu, ela inconscientemente, às vezes, já sabe que ela também pode conseguir. Só que ela não quer. E aí incomoda, ela vai fazer com que você se sabote, fala, isso é besteira, isso é nada. Então a gente tem que estar consciente de que a transformação é um processo, a gente vai sofrer, vai ser apedrejado Vai, de todos os lados, vai, né? vai. Poucos vão vir e vão falar assim, nossa, que legal. Mas, se você se mantém, as pessoas vão vendo e falam assim, gente, realmente muda, transforma, dá para ser leve. E aí essa que é a coisa legal de você falar assim, tô conseguindo tocar uma pessoa, nossa, valeu a pena. Porque a gente se toca por exemplos ao nosso É. redor. A gente troca o tempo inteiro, né? E a gente vai procurando e vai vendo como é que funciona. E você fala que fantástico. E começa a agradecer. E vai entendendo por que aquela pessoa entrou naquele momento na tua vida, o ensinamento que ela te trouxe. Às vezes ela vai entrar e vai sair, você entende o porquê que ela entrou e saiu, Uhum. né? Então,
gente que estava lá há anos, que daí não está na mesma sintonia, na mesma energia, automaticamente vai se afastando de você. Aí você entende porque não está na mesma vibração. E aí pessoas que estão na mesma vibração chegam até você e colam, parece assim que você se conhece Há há anos. séculos, você nunca tem encontrado. Aqui é um exemplo, É né? verdade. A gente se conhece o quê? De conversar sim, das terapias, de áudio, do curso, mas a gente nunca se A gente encontrou. nunca se E encontrou, parece que a exato. gente é muito, e tem Com mais gente várias aqui pessoas, que eu só acho, né, família. do Evangelho. A gente vê pelas mensagens, são várias pessoas que a gente. Ai, eu gosto dessa pessoa, não sei, gosto. É isso, é essa energia que capta, gente. Capta. A gente sabe, a gente tem que ter essa consciência que a gente consegue puxar coisas daquele momento que a gente está vivendo. Então, vamos viver esse momento bem para a gente puxar coisa boa, pessoas boas. E uma outra coisa que eu acho legal falar, Patrícia, assim, né, na minha ignorância, como leiga no assunto, que é você não puxar para você, para o seu ombro, coisas que são da outra pessoa. Aquilo que você falou, né? Se ela fala mal de mim, se ela me critica, ok, é no ombro dela, não vem para o meu. Você ajudar uma pessoa não é você puxar para o seu ombro o problema dessa pessoa, porque senão você vai ficar tão pesada quanto ela. Né? Isso eu tenho aprendido muito, não sou eu que estou falando, eu estou reproduzindo aprendizados. Isso é uma outra coisa bacana, porque às vezes a gente, nessa vontade de querer compartilhar, e ai meu Deus, não é possível que as pessoas não compreendam isso, a gente começa a querer puxar para a gente cargos que não são nossos. A gente tem que ter esse discernimento, né, de que cada um é responsável pela sua transformação e cada um tem seu tempo, mas a gente, se tiver na mesma sintonia, a gente vai se encontrar. E pronto. E aí Encontra, é incrível, é um imã, né? Então, assim, é muito importante a gente, quando a gente percebe isso, que para o bem, para as energias boas, as pessoas que vêm ao nosso encontro para aquele momento são pessoas que vão acrescentar de alguma forma, algumas vão ficar, outras vão passar e vão sair, e a gente agradece. E a partir do momento que a gente percebe isso, percebe também que no seu pensamento e no seu sentimento negativo, você também só atrai pessoas e situações que estão nessa vibração. Então a gente muda a chave e fala assim: não, se eu posso atrair coisa boa, se eu posso ter coisa boa, ter leveza, pessoas boas ao meu redor, para que eu vou voltar naquele padrão de reclamação, de ficar só queixando, de vitimização, que é só coisa nesse padrão que eu vou atrair para mim. Tanto exatamente. situações, pessoas, né? Não, e sem forçar uma outra pessoa a se transformar. Cada um tem seu tempo. Eu costumo dizer assim para algumas pessoas próximas: vai ver, vocês estão mais evoluídos, né? Podem estar muito mais evoluídos. Já passaram por esse processo que eu estou passando, entendeu? E não precisa, porque às vezes a gente acha, né? Não, ainda não despertou. Vai ver a pessoa já despertou, já está em outro processo e a Uhum. gente é que não tem a compreensão, entendeu? Então eu digo, É verdade. eu prefiro enxergar dessa forma, né? E pronto, eu respeito. Então a gente não pode também ter essa presunção de achar que só porque nós estamos nesse processo, nós somos melhores, superiores que outros. Não, 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 não. Cada um tem seu tempo e vai ver que o tempo da pessoa que está ali perto da gente já foi, já se transformou, já evoluiu e está aqui fazendo outras coisas. Exato. É isso mesmo, acho que é esse caminho. Né? Eu não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar, que a gente já vai, mas assim, o pessoal está adorando aqui. Ah, nossa, gente. Um beijo para vocês. Assim, eu tô louca pra gente se encontrar no presencial, num retiro, num encontro, sei lá, tanta gente bacana que eu vejo no Evangelho. Eu fiquei assim, super curiosa de conhecer todo mundo, porque acho que realmente nós estamos numa sintonia muito, muito forte, né? Nós estamos muito, muito Sim, ligadas. Um beijo, muito legal. gratidão imensa para todo mundo, por todo mundo ter assim compartilhado esse tempo aqui com a gente, né? Eu digo, Paty, é um prazer muito grande conversar com você e, enfim, falar de coisas que eu acho que estão acontecendo comigo que são muito bacanas. Eu agradeço demais tanto a sua disponibilidade,
todo o seu carinho, você compartilhar toda a sua experiência, a sua história. Foi muito bom. Agradeço muito, de Oh, eu que coração mesmo, agradeço. toda a sua simpatia, porque, nossa, é demais. Esse Oh, sorriso, sua energia, todo mundo falando assim, sua energia é maravilhosa. Então, gratidão por ter participado aqui com a gente, oh, viu? Paty, um beijo Agradeço para muito. A todo Paty mundo que Paranhos, olha lá. participou. Um beijo para todo mundo. Paranhos mandando um beijo para Quem? você. Ah, um A Patrícia beijo. Paranhos. Um beijo bem grandão, assim, de coração, sabe? Muita gratidão por tudo, por todo mundo que participou. Ah, e agora apareceu aqui para mim. Ô, Apareceu? Bal, pessoal da Clínica Espaço Mulher, lá de Alagoinhas, aqui no, perto de Salvador. Obrigada pela participação. Obrigada para todo mundo. Kelly, minha amiga querida, linda. Tudo passa, Kelly, tudo passa. Fortaleça-se. Muito, 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 muito obrigada a todos. E a você, Ai, Paty. que bom. Imagina, eu que agradeço. Gratidão. Beijo, fica com Deus. Beijo! Eu vou aqui responder a Kelly, que ela pediu aqui. Ela é uma linda. Ela eu vou colocar aqui, ela está pedindo. Os conceitos da lei do mínimo esforço é aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, que é você não lutar contra, tá? Você não ficar se defendendo sempre. Depois a gente vai colocar no Instagram também, vai fazer um post falando sobre isso. A Tá Paty bom? Paranhos lá. Temos 3 Paties. É, Eu tô vendo. Ah, estamos. Fabi! Agora apareceu para mim agora. Paty Paranhos, uma linda também de Salvador. Salvador em peso. Eu acho que esse encontro vai ter que ser aqui na Bahia, viu? Eu só digo isso. Vai ser muito ruim para Bahia e para Salvador. Nossa, vai ser muito ruim. Vamos fazer uma sessão com essas mulheres aí, depois a gente medita. Vai ser maravilhoso. Vai. Então, Beijo, eu então. agradeço demais. Vou despedindo aqui também do pessoal. Quem quiser entrar em contato para saber mais sobre o trabalho que a gente faz, a Paty falou aqui, né? Foi transformador o que ela fez. Então, espero que todos possam passar em algum momento, chegue o momento de cada um, e o que pudermos ajudar, né, Paty? A gente ajuda de coração, porque é isso. O que a gente aprende, a gente humildemente, daquilo que a gente entende, a gente passa. E aí aprende com a outra pessoa também. Isso. Né? É a troca, o dar e o receber. Tá certo, gente? Cocriação, olha lá, Paty. Isso aí, Paty, vamos cocriando. Um beijo para todos. Paty, ó, coração. Boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus quiser, com a quinta lei, hein? Tchau. Tchau. Gente.